Olá, bem-vindo ao Pod da Prefeitura. Aqui cada pessoa importa. Hoje estamos na tela do seu smartphone, da sua Smart TV, aí no nosso canal no YouTube, para falarmos sobre loteamentos. Um assunto muito importante para você, goianense, porque tem um programa que você vai ficar sabendo de tudo, que é muita informação que vai te ajudar, principalmente a fazer bons negócios e não entrar em nenhuma enrascada. Para isso, hoje eu recebo alguns convidados e eu vou apresentá-los agora, e é o promotor da segunda Promotoria de Justiça aqui de Goiânia, que é o Bruno Brandi Lichakovski, a procuradora adjunta do município, que é a Xênia Barroso, e a secretária municipal de governo, que é a Bárbara Carvalho. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Fernando? Uma alegria estar aqui. Um abraço para o nosso ouvinte, nosso espectador. Olá, Fernando. É uma alegria estar aqui, né? Poder desenvolver um assunto tão importante para o nosso município, né? Olá para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Hoje o nosso intuito é trazer informação para os nossos cidadãos. Oi, Fernando. Queria mandar um abraço e agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Um tema de suma importância, no qual estamos aí com essa campanha a todo vapor, que vai fazer a diferença na nossa cidade. Então, essa campanha tem o nome de Moradia Legal, Vidas em Segurança. Como que surgiu essa ideia? Então, Fernando, acompanhando os trabalhos da promotoria já desde agosto do ano passado, eu verifiquei na minha promotoria, que é a promotoria com atribuições, entre outras, na parte de habitação e urbanismo, meio ambiente urbano, né? Que há muitos procedimentos relativos à regularização fundiária, à questão urbanística, e que é uma cultura própria aqui na nossa cidade, na região, de compra de imóveis, de venda de maneira irregular. Então, aliado a isso e ao fato de que estamos fazendo um grande esforço na aprovação do plano diretor, entendi por bem chamar os demais órgãos públicos, né? Chamamos na promotoria município, que prontamente veio e acolheu a proposta, né? A Câmara Municipal, a OAB, a Defensoria Pública, inclusive as faculdades, já tive uma interlocução com a Alfa Unipac, com a UENG, para nos apoiarem, e realizarmos, enquanto instituições públicas, essa campanha de educação em direitos, de empoderamento do cidadão, de levar a informação para se criar uma cultura mesmo em Goiás de segurança jurídica, de informação, de que o cidadão tenha instrumentos para realizar seu sonho da casa própria e faça isso com tranquilidade. Perfeito. É comum, nós sabemos aqui, ainda mais em cidade pequena, né, que todo mundo conhece todo mundo, que alguém compra um lote de um amigo, de um parente. E aí, o que que o senhor tem a dizer para essas pessoas que fazem isso sem ter uma orientação? Então, Fernando, é muito importante que o indivíduo que pretenda comprar, seja um carro, uma casa, uma moto, algo que seja de um valor maior, consulte um profissional da área jurídica, procure um advogado, procure a defensoria pública, porque precisa se analisar os riscos do negócio. O negócio da casa popular muitas vezes vai demandar um endividamento por um longo prazo, né? Um financiamento, um sacrifício de toda a família para se conseguir esse sonho da casa própria. E são necessários diversos requisitos legais, análise de muitos documentos para que isso possa ser feito em segurança. É como diria minha avó, né? Prevenir é melhor do que remediar. É melhor procurar uma assistência jurídica, informação sobre aquilo que se pretende fazer, compra, venda, permuta, etc., antes de acontecer qualquer problema, do que depois ter que procurar um advogado, defensoria, enfim, numa situação já mais delicada, que já perdeu patrimônio, que corre-se o risco já está concretizado ou se concretizando, para discutir num processo judicial que pode levar décadas. Então, considerando todo esse cenário de insegurança, dos custos que isso envolve, da afetação que isso pode levar às famílias, entendi por bem fazer essa conscientização do cidadão. Então, a pessoa que comprou um lote irregular, o problema é somente para ela ou para quem vendeu, para quem anunciou, para quem intermediou?
Como que é? Excelente pergunta, Fernando. O direito urbanístico é uma seara, um ramo, um braço do direito ambiental. E no direito ambiental existe o princípio da solidariedade, que a gente chama, né? Todo aquele indivíduo que realiza uma intervenção no meio ambiente, inclusive urbano, ele é responsável junto com os demais. Ah, mas eu comprei do fulano, tudo bem, então é responsável quem comprou, quem vendeu, aquele que desmatou, aquele que loteou irregularmente, aquele que fez uma supressão de vegetação irregular, a quem construiu num local de risco, todos são solidariamente responsáveis, inclusive os próprios entes públicos, quando eles deixem de fazer a fiscalização, né? Em maior ou menor grau, mas existe essa responsabilidade solidária, todo mundo ali pode ser responsabilizado. Importante destacar também que a situação jurídica de quem está de boa fé é diferente da situação jurídica de quem está de má fé, né? Então, por exemplo, caso o cidadão realize um loteamento, um parcelamento, desmembramento ilegal, ele pode vir a responder, inclusive criminalmente. Ah, vou pegar aqui as máquinas, vou pegar aqui as ferramentas, vou realizar um loteamento. Eu aqui e meu vizinho. Isso aí é crime. Se o município não autorizou, é crime. Ah, vou desmembrar aqui sem registrar. Isso aí é crime. Que é diferente da situação do indivíduo que compra. Que daí é uma responsabilidade ambiental, que é diferente, ela é administrativa, civil, pode estar sujeito a multa, pode estar sujeito a outras sanções diferentes do direito penal, que aí o indivíduo pode ser punido até com detenção, multa, entre outras hipóteses. O importante é sempre procurar consultoria jurídica, procurar o município para obter as informações para ir realizar negócio. Nunca fazer nada de cabeça quente, na emoção do momento, porque normalmente esses negócios são muito arriscados e podem levar a um grande prejuízo financeiro e a dores de cabeça enormes. Então, Bruno, então além do financeiro, a pessoa pode perder ali, vamos dizer, a sua liberdade? Ela pode ir presa? Pode ir preso sim. Seja por conta de uma supressão de uma vegetação, uma intervenção ilegal, por exemplo, né? Ou em relação à realização do loteamento ou desmembramento em desacordo com o que determina a legislação municipal. Isso é um crime que está previsto desde 1973, no artigo 50 da Lei 6766 de 1973. Então, isso já vem de longa data e precisamos reforçar a população essa necessidade, porque está havendo uma série de situações aqui que estão sendo apuradas e que procuramos fazer a regularização, mas a abertura de novos lotes, enfim, essa situação toda, pode levar o indivíduo que faz isso irregularmente à prisão. Ô, Bárbara, o promotor disse que teve o encontro com vários órgãos, né? E a senhora que aqui representa o município de Goiânia, o que tem a dizer sobre esse programa, a qual é o assunto aqui do nosso podcast de hoje? Então, Fernando, eu falei com o doutor Bruno, a felicidade que eu fiquei em ver. Ele chegou aqui no município em agosto e teve esse olhar atencioso por uma demanda antiga, no qual vai ser um impacto para o futuro. É uma coisa cultural que é errada. E tem uma hora que a gente tem que corrigir. Então, nós nos reunimos juntamente com o pessoal de SAAI, a Câmara Municipal, a Defensoria Pública e a OAB, que tem uma comissão, e estamos trabalhando juntos, fazendo essa campanha. A Prefeitura também está fazendo assistência social, está fazendo um levantamento dos dados das famílias que estão em área de risco, dos imóveis irregular, para a gente dar uma sequência, achar uma saída para mudar essa cultura errada da nossa cidade e da nossa região. Nós temos o setor de obra que está à disposição do município, qualquer cidadão pode chegar lá, pode olhar se está legalizado, como que está a situação daquele loteamento ou daquele imóvel. Também pode ir no cartório, exige a matrícula, tem a OAB, tem a comissão, tem os advogados, a Defensoria Pública. Então, a Câmara, todos os vereadores estão aí instruídos, estamos compartilhando essa informação para toda a população. Ok. Xênia, como que é considerado um lote irregular? O que se torna irregular para que as pessoas possam entender e
até ficarem esclarecidas nesse assunto? Isso é uma pergunta muito boa, Fernando, porque às vezes, visivelmente, o cidadão ele se deixa enganar porque uma área às vezes é dividida e aparentemente se mostra como um loteamento regular. Mas para que exista um loteamento regular, ele precisa de ter matrícula, ele precisa de ter registro no cartório de registro de imóveis, e para que você consiga chegar a essa etapa de matrícula do registro correto dentro do cartório de registro de imóveis, primeiramente passa por um processo de aprovação daquele parcelamento de solo. Tem que ser apresentado no município um projeto do parcelamento junto com um projeto de infraestrutura, água, energia, calçamento, saneamento básico, para que o município possa analisar se aquele projeto está dentro das diretrizes legais, se ele atende o que a lei determina para aquele parcelamento de solo e, posteriormente, ser enviado para aprovação e, após a aprovação daquele projeto, segue para a realização do registro. E aí, somente após você ter passado por esse caminho, é que se pode considerar que o loteamento ele é regular, que é um loteamento legal. Então, a pessoa tem aí alguns hectares e quer lotear. Não é simplesmente contratar um maquinário, abrir as ruas, dividir lá a metragem e colocar à venda. Não, na verdade, isso aí seria a etapa final. E o que geralmente, né, as pessoas fazem é inverter. Né? E é por isso que nós temos que tomar, que a população tem que tomar muito cuidado, porque pode até haver a boa vontade daquele, o dono ali, né, do imóvel ou o herdeiro, né, que acontece em muitas situações, mas para que seja regular, aquele tem que obedecer a todos os trâmites legais até se chegar ao registro de imóvel para que corretamente você possa anunciar aquele loteamento, para que você possa fazer os contratos, né, de compra e venda e estar com o imóvel regular. E é isso que é a garantia da legalidade para o comprador, né, do imóvel. Inclusive, é crime fazer inverso, né? Passar as máquinas primeiro e querer registrar depois configura delito. Certo. Então vamos por etapa. Para quem nos assiste, a pessoa tem a intenção de fazer o loteamento em Goiânia daqui a alguns meses. O que vocês indicam e aconselham a ela fazer de forma correta? Primeiro, ela tem que ter uma boa assessoria jurídica para orientá-la qual a legislação ela tem que seguir na questão do parcelamento do solo. Porque você tem aí uma série de fatores e de profissionais que atuam em conjunto até que você chegue ao seu objetivo final. Então, a princípio, a pessoa tem que procurar uma orientação, procurar a parte da engenharia, né, da engenharia ambiental, para poder verificar, né, a situação do imóvel, o que pode ser parcelado, o que ali é área de preservação ambiental, como que será feito aquele desmembramento, né, como será feito o parcelamento, verificar, estar com a sua documentação, a sua escritura em dia, né? Também tem que ter ali a propriedade, a questão do registro inicial também ele tem que estar ok, né? Você tem que ter o registro do imóvel. Posteriormente, né, levar o projeto de infraestrutura, de parcelamento, né, de acordo com a legislação, até o município, para que seja aprovado. Após a aprovação, retornar novamente ao cartório para fazer os registros. Lembrando que um loteamento, parcelamento de solo, ele envolve vários setores, né, dentro da organização municipal. Você envolve engenharia, você envolve engenharia civil, você envolve engenharia ambiental, você envolve um apoio jurídico de orientação de quais as normas que têm que serem observadas. Você tem um projeto de infraestrutura, né, que é feito, e a infraestrutura, né, falando novamente, né, a infraestrutura é com relação ao saneamento básico, a questão da iluminação, calçamento. Então, você tem que ter tudo isso estruturado, né, já bem definido, apresentar na prefeitura para que o projeto ele seja analisado, seja levado para aprovação e, após aprovado, levado para registro em cartório. Certo. Importante esclarecer, né, que o parcelamento é o mais amplo.
que ele se classifica, segundo a legislação, em loteamento e desmembramento. Desmembramento é de um imóvel que já existe. Vou separar, vou fracionar um imóvel maior em outros menores. Desmembramento. Parcelamento na modalidade loteamento é desmembrar em imóveis menores, abrindo ruas, construindo infraestrutura pública. Aí é diferente o procedimento, os requisitos legais. Certo. É comum, muitos que estão nos assistindo devem conhecer ou até mesmo se identificar com isso. Foi lá, comprou um lote de uma pessoa, não registrou da forma como foi explicado, mas fez aquele contrato de compra e venda. Foi lá no cartório, reconheceram firma, ambos assinaram. Isso garante a posse do que foi comprado e para a pessoa que adquiriu esse terreno? Essa pergunta é excelente, Fernando, porque compra e venda é um contrato muito amplo no nosso direito, né? A compra e venda de um carro, por exemplo, ela não depende do instrumento que a gente chama. O que popularmente se chama de contrato é o instrumento, porque o contrato ele se perfectibiliza, se aperfeiçoa, ele ocorre na mera negociação. Negociei o preço, negociei a forma de pagamento, a coisa que eu vou vender, que eu vou comprar, está feito contrato de compra e venda. Isso para bens móveis, né? Para carro, para moto, etc. Agora, para imóveis, é um contrato um pouco diferente. Existe a possibilidade de se registrar o contrato de compra e venda para garantir mais segurança, mas aí registrado em cartório, que qualquer pessoa pode ir ao cartório e pedir uma cópia. Que não é o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma é um contrato, um instrumento ou uma prévia do contrato que demonstra a vontade deles de levarem a cabo o contrato, mas é uma formalidade anterior, não é o contrato propriamente registrado. E a promessa, essa promessa, se ela for registrada, ela gera o que a gente chama de direito real, mas não torna alguém proprietário. Então, essa promessa, que é diferente do contrato de gaveta, né, que o contrato de gaveta ele pode passar a posse, vamos dizer assim. Ele pode passar o direito de ficar sobre o imóvel, de usar o imóvel, mas à luz do poder público, à luz do direito, não é dono. Só é dono quem está registrado como proprietário. E além do contrato de compra e venda, é preciso fazer essa transcrição no registro imobiliário. Esse é o X da questão, o ponto-chave, estar registrado. Está registrado? Tem registro? Tem. Tem matrícula? Tem. O registro corresponde à matrícula? Corresponde. Quem que é o proprietário no registro? Ah, fulano. Então, fulano é o proprietário. Diferente daquele contrato que eu bato aqui no meu computador, passo para você, você assina, a gente carimba lá no cartório, né, coloca os selos e cada um guarda uma cópia, não fica nada lá no cartório. Isso aí não dota a gente, não dá para a gente uma segurança jurídica de que esse negócio que a gente fez foi realmente levado adiante. Pode servir numa discussão judicial para mostrar nossa intenção, que foi até negociado, mas não dá direito por si só que eu pegue o imóvel que está no seu nome e passe para o meu. Vai depender de mostrar, por exemplo, que eu paguei, entre outras circunstâncias, que o imóvel pode ser vendido, enfim, que não existem herdeiros, entre outras questões jurídicas que podem surgir aí no meio. Então, doutor Bruno e todos aqui presentes no nosso pod da Prefeitura, muitas pessoas fazem isso, como eu citei a questão do compra e venda, às vezes é para economizar com as despesas, né, de registro, e porque tem que gastar dinheiro para poder fazer com que aquilo ali, aquela documentação se regularize. Então, essa economia vira uma dor de cabeça enorme que pode causar mais e mais gastos futuramente, é isso? Que causa. Não pode, não causa, causa. Então. Pela minha experiência aqui, né, eu vejo que muita gente tem tido muita dor de cabeça, de perder dinheiro, de ter que fazer aquilo que a gente chama de resolver em perdas e danos. O imóvel já está com um terceiro, já está com um quarto, já não sabe mais com quem está, e aí foi pago, a pessoa que recebeu faleceu, a pessoa que pagou inicialmente faleceu, aí o herdeiro tenta recuperar a parte, e fica muito difícil questões que às vezes levam décadas para resolver no fórum, e que são muitas vezes
preveníveis, né? Dá para prevenir com uma consulta, com uma análise. É mais caro? É. Por esse ângulo, eu vou ter que gastar. Mas se eu não tiver dinheiro para pagar um advogado, procura a Defensoria Pública. Tem hoje, o cidadão hoje tem mecanismos de fazer essa análise e evitar, por exemplo, perder todo o dinheiro. E há situações aí que violam o direito do consumidor, por exemplo, situações de empresa que eu trabalhei em outra comarca anteriormente, uma empresa que veio à falência. E aí, todos os adquirentes dos lotes estavam registrados regularmente os lotes, mas e aí, como é que fica? Quem que vai executar o loteamento? Né? Não havia propriamente uma questão de regularização fundiária, mas uma questão de proteção do consumidor, um loteamento que ficou parado, enfim, depois de conversar, a gente conseguiu que um empreendedor levasse adiante, mas é uma situação que é bom prevenir, é bom ter um instrumento que garanta aquela pessoa que vai pagar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, mais do que isso num terreno, do que perder todo o dinheiro e às vezes ficar até sem ter onde morar, né? Então vamos aqui, para ficar bem mais claro, para entendimento de quem está assistindo, vou dar um exemplo aqui usando nossos nomes. De forma, o lote está irregular. A Bárbara era a primeira proprietária. Ela vendeu para a Xênia. A Xênia passou para o Bruno. E aí chegou no momento que ele continua irregular. O problema é do Bruno ou dos três? Dos três. Dos três. É dos três e quem comprar de mim pode entrar com uma ação contra a minha pessoa. Sim. Em ação regressiva eu posso entrar contra a Xênia. Só que não compensa muitas vezes esse tipo de situação e gera um conflito. Mas quem está na ponta sofre o prejuízo. A ideia nossa é advertir, olha, vai comprar um imóvel? Cuidado, calma. Dá para comprar? Analisa, veja os riscos, veja como é que faz, consulta a assessoria jurídica, consulta a prefeitura, verifica se a documentação está ok, veja se o preço que você está pagando não chama a atenção. Ninguém vende ouro a preço de brita, né? Então a gente tem que ficar esperto com esse tipo de situação. Certo. Então, gente, é comum então a pessoa comprar um lote acreditando que vai poder construir rapidamente ali, né? Aí ela descobre que na hora que comprou, guardou o dinheirinho, e aí ela fala assim, agora está na hora de construir, que eu quero ter minha casa própria, eu quero sair do aluguel. Aí ela descobre que está irregular. E aí? Existem uma série de situações a depender do tipo da irregularidade. Então, a pessoa que constrói sobre uma área sujeita a desmoronamento, por exemplo, ou a inundação. Se essa área sujeita a desmoronamento, inundação, não puder ser saneada, é uma área que não poderia sequer ter sido ocupada. Uma área que provavelmente não tem registro ou que está irregular alguma situação do registro. Então, essa pessoa ela vai tomar um prejuízo. Ela vai ter que discutir contra quem vendeu para ela, certo? E talvez ela não encontre essa pessoa. E aí vai ficar realmente no prejuízo. É uma situação delicada, pode gerar, inclusive, um processo criminal, a depender das circunstâncias, né? De como esse negócio foi feito. Se for uma pessoa jurídica, enfim, pode gerar uma responsabilidade a título, ou alguém que atua profissionalmente, né, pode gerar uma responsabilidade a título de proteção do consumidor. Mas é difícil receber nessas situações. Então, para evitar que isso ocorra, a gente está fazendo essa campanha alertar áreas alagadiças, áreas sujeitas a desmoronamento, só podem ser ocupadas, registradas devidamente se e quando tiver o saneamento. Então, por exemplo, foi feita um canal ali, um dique, enfim, uma barragem, desviou por parte do município o risco de enchente, e aí foi registrado, ok, pode ocupar. Enquanto isso, não pode, esse imóvel ele é nulo, ele é inexistente, ele é ilegal perante o direito e as pessoas que estão ali, elas devem ser realocadas, certo? Inclusive, é uma responsabilidade dos entes federativos nesse tocante. Acontece, em algumas situações, o seguinte fato. A pessoa foi lá e comprou um lote, beleza? Comprou um lote. E aí, ela construiu depois de algum tempo. Só que da área construída também tem que ser registrada, tanto o lote como a área construída. Só que aí algumas pessoas fazem o seguinte, ela constrói e depois resolve registrar.
Quando ela vai registrar, ela descobre que tanto lote, ou melhor, tanto lote não, que o lote estava irregular. Essa pessoa, qual a providência que ela tem que tomar? Ela vai perder a área construída? Ela vai ficar no prejuízo ou tem solução? Bom, na verdade, a gente tem um instituto aí da Uso Capião, que é para tentar justamente solucionar essas questões de imóveis que são irregulares, mas que já têm uma construção, né? Mas lembrando que existem imóveis que talvez não vão ter nem essa condição por se encontrarem em locais que são locais de risco, Sim. né? Se me permite também, doutora, em locais públicos também, terras devolutas, a Uso Sim. Capião não funciona nessas áreas. Exatamente. A gente, no município, a gente tem várias situações, né, em questão de invasões, que, infelizmente, as pessoas chegam para tentar solucionar aquela situação e a gente fica de mãos atadas, porque, assim, né, naquele momento o imóvel público, ele não é usucapível, né? Mas as áreas particulares, quando você vem em um determinado loteamento ou um imóvel, né, que está ali irregular, uma matrícula irregular, e chega a ter ali uma construção, se não for uma área de risco, né, alguma área que se encontra nessas situações, você tem o Instituto da Uso Capião para poder te resguardar. Além disso, a gente tem o programa da REURB, que é um programa em nível federal e que atinge os municípios, que tem justamente esse condão de regularizar os núcleos urbanos que estão irregulares. Mas, para que haja também a REURB e seja regulado aquele núcleo urbano, ele também tem que ter as condições mínimas de saneamento. E ele não pode estar também, não tem como você regularizar uma área de risco, uma área que está dentro de uma área de preservação ambiental. Então, assim, são uma série de fatores que nós temos que olhar antes de verificar se existe solução, mas dizer que tudo está perdido, não, mas cada situação é uma situação que Com deve ser certeza. analisada em particular. Com certeza, existem muitos instrumentos para a gente regularizar. Então, a REURB é um instrumento fantástico, porque ela possibilita que as áreas consolidadas, ou seja, as áreas que estão construídas há muito tempo, que não sejam áreas de risco, que não sejam áreas de domínio público, enfim, possam ser regularizadas. Agora, áreas novas, especialmente, não são áreas sujeitas à REURB. Isso é importante destacar, né? Áreas antigas em que as pessoas estão habitando, estão morando, né? Direito real de habitação, que a gente chama, estão morando lá há muito tempo, desde antes de 2001, a pessoa já estava lá. Existe uma medida provisória de 2001 a 2220, que trata do direito real de habitação. O indivíduo está lá há muito tempo, a família dele, passou para o filho, passou para o neto, está morando, uma casinha pequena, máximo 250 metros quadrados. Pode usucapiar terreno público, bem público? Não, não pode. Mas, nesse caso, para habitação, ele tem o direito de concessão especial para fins de moradia. Posteriormente, se esse direito ele não dá direito a vender, enfim, o terreno em si, não dá esses direitos, mas garante pelo menos que a pessoa vai ter um teto e a família vai ter um teto. Entendi. Mas o ideal é a pessoa, então, como foi falado no início, procurar uma orientação para saber se aquele lote está regularizado. Está regularizado, próximo passo, a construção. Depois da construção, também regularizar a área construída. Isso é o certo e o indicado para todos. Se o imóvel está regular, registre no seu nome. E aí depois, né, você faça a construção e faça o averbamento da construção. Lembrando que o cidadão, ele tem vários mecanismos para poder se resguardar, para poder verificar a regularidade. O município fornece informações públicas, inclusive na hora que o cidadão chega ali para poder solicitar um habite ali, um alvará de construção. Quando o cidadão ele chega a solicitar, ele chega no município com essa solicitação, ali o município ele verifica se ali é uma área que é realmente uma área possível, né, você está construindo, se está regular.
Isso aí é um instrumento do cidadão também para questão de verificar a regularidade do imóvel. E é uma garantia da coletividade, porque, veja, Fernando, existem municípios, e aqui cito o caso de Santa Catarina, que são casos públicos e bem emblemáticos. Indivíduos com grande poder aquisitivo, empresas, fizeram construções na parte litorânea do estado, né? Às vezes construções grandes. Primeiro construíram, depois pediram a liberação da construção no município. E aí foi verificado que aquelas construções estavam sobre dunas, estavam sobre restinga, que é uma vegetação que é uma área de preservação permanente. E ficou uma discussão na justiça por muitos anos. Depois de 10, 15 anos, o que a justiça determinou? A destruição de tudo que tinha sido construído, a recuperação da vegetação de toda a área, das dunas, e ainda o pagamento de indenização por danos morais à coletividade que se viu privada daquele bem ambiental. Então, é importante que o cidadão só faça aquilo que seja aprovado, porque e sempre consultando seu advogado de confiança, defensoria pública, porque senão ele pode sofrer um prejuízo realmente grande. Quando acontece da pessoa estar no local irregular, mesmo que ela não saiba, mas aí ela quer energia, ela quer água potável, ou a água chegue lá através do saneamento, aqui em Goiás, no caso do SAAI, e isso acaba que não acontece, porque a irregularidade impede. Tem solução? Esbarra na irregularidade. A questão é voltar àquilo que a gente já falou, né? É um núcleo consolidado, né? Ali é um local que, de fato, não vai ter, às vezes, uma decisão judicial de uma demolição, como o doutor Bruno acabou de falar. Vários pontos têm que ser analisados para ver se há possibilidade de solucionar aquela situação concreta. Mas a questão é, a princípio, não se consegue colocar em loteamentos irregulares a energia, a água. As empresas públicas não vão fornecer se não tiver com regularidade. Elas não devem fornecer, até porque senão elas podem, inclusive, ser responsabilizadas, em primeiro lugar. Em segundo, é bom destacar que se o imóvel não está registrado, ele não existe. Existe o terreno, existe ali a área, a cerca, mas para o direito, o imóvel em si não existe. E a gente precisa fazer diferenciação de situações e situações, né? Uma situação é quando o indivíduo ocupa um espaço público, e aí dali ele deve ser retirado. Outra situação é quando já está numa área consolidada há muito tempo, família mora ali há muitas décadas, e uma terceira situação é uma nova invasão. Então, nas situações de invasão, nas situações de terreno público, isso aí precisa ser analisado com muito critério. Diferente de um terreno particular que é fazer uma regularização fundiária ali, um REURB, que o direito nos dá mais ferramentas para facilitar que esse cidadão tenha a sua segurança jurídica garantida, seu direito à moradia realmente assegurado. Agora, há locais, a depender da situação, em que o imóvel ele não existe perante o direito, ou não é aquele em que o cidadão está, né? Então isso tem que ficar muito claro. Uma situação é aquela de um imóvel particular que eu posso usucapiar, aquela é outra, diferente daquela, é de um imóvel público que não pode ser usucapido, que está recém-invadido. Isso vai gerar insegurança para quem invade ou para quem acabou de comprar um terreno de invasão. Então, comprou de forma irregular. Aí o vizinho aqui tem água e tem luz. E aqui não tem. Ele não consegue com os órgãos públicos que possam fazer a ligação tanto da água quanto da luz. Aí existe aquele jeitinho que as pessoas acabam que dão, assim, me empresta sua água, me empresta sua luz, e acaba isso acontecendo. É considerado crime? Pode ser considerado crime, né? O artigo 155 do Código Penal, ele fala que o furto ele pode ocorrer em relação à energia elétrica, por exemplo, né? Pode haver furto de água, furto de luz. Ah, não, mas vamos ratear. Tudo bem, pode até não se falar em furto, mas fraude em medidor pode caracterizar crime de estelionato. Depende da situação.
E fora a questão burocrática e a questão de responsabilização ambiental. Porque esse cidadão, ele está burlando a fiscalização, ele está deixando de constar num documento público informação de que ele é o proprietário, porque deve constar nos formulários das empresas concessionárias, prestadoras de serviço público, que ele faz uso daquilo. Logo, aqui, em tese, pelo menos, a gente pode falar num crime de falsidade ideológica. Então, existem consequências, inclusive, que podem ser passíveis de prisão. É muito grave. Mas a gente entende que há uma situação social e que essa situação social ela vai ter que ser avaliada caso a caso, indivíduo a indivíduo, para saber se a família está de boa fé, má fé, pouco tempo, muito tempo, se é um bairro, se é uma casa, se é um imóvel público, se é um imóvel privado. Tudo isso é avaliado, a gente não pode generalizar, mas temos que dotar o cidadão de informação para ele evitar situações que ele se coloque em risco. Risco seja por exemplo, uma tragédia que aconteceu recentemente na Zona da Mata, né? Ou risco jurídico de se ver privado do seu lar, da sua casa, enfim. Então, o ideal é as pessoas que querem vender loteamentos fazer aquele passo a passo, como a Xena explicou, e quem for comprar, conferir e buscar uma orientação para saber se aquela área que vai ser adquirida está regularizada e com autorização do município e dos demais órgãos. Isso, exatamente. O principal objetivo, né, dessa campanha é que aquilo que já está consolidado, que está feito, né, assim, vai ter um olhar e um cuidado para ser solucionado. A grande questão é se evitar que isso aconteça novamente. Evitar que os cidadãos venham ter prejuízos, né, com essa não observância, né, da regularidade dos imóveis e venha trazer mais prejuízo. Você traz um prejuízo não só financeiro, você traz um prejuízo emocional, familiar, porque todo mundo que compra um imóvel, né, quer ali ver o sonho da casa própria consolidada, quer ter ali a sua família. Então, assim, além do prejuízo financeiro, a gente tem outros prejuízos aí e a intenção é realmente conscientizar o cidadão. A partir de agora, vamos observar, né, vamos verificar a legalidade do imóvel que está adquirindo para se evitar todo esse imbróglio, né, toda essa chateação. Estamos, então, falando sobre o programa, né, Moradia Legal, Vida em Segurança. Eu peço a você que fique aí um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos conversando com o promotor, com a procuradora adjunta do município e também com a secretária de governo. E teremos um outro convidado que vai também falar sobre esse assunto de loteamentos aqui no município de Goiânia. Prefeitura de Goiânia aqui, cada pessoa importa. A Prefeitura de Goiânia realizou nesta quarta-feira uma blitz educativa com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da compra e venda de imóveis irregulares. A iniciativa buscou orientar moradores sobre a importância de verificar a regularidade dos terrenos e imóveis antes de realizar qualquer negociação, evitando problemas jurídicos, prejuízos financeiros e riscos à segurança das famílias. Ontem iniciamos a campanha Moradia Legal, Vidas em Segurança, na rádio. Hoje estamos aqui na Avenida Milton Campos fazendo uma blitz educativa com esse tema muito importante. Nunca compre imóvel sem antes consultar o cartório de registro e a documentação pertinente à sua compra. Pode ser uma casa, pode ser um lote, o seu sonho pode virar um pesadelo. Procure todos os órgãos responsáveis para poder dar orientações acerca da sua compra. Não deixe que seu sonho vire pesadelo. Sempre busque orientação, tanto na prefeitura, no setor específico, quanto nos cartórios, para buscar informação se realmente esse imóvel que você está adquirindo, ele tem registro. Oi gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Paula, sou assessora da Defensoria Pública de Minas Gerais. Estou aqui em nome da Defensoria e da doutora Sara Celeste, que é a coordenadora daqui da unidade de Goiânia. Se atentem na compra de imóveis que são irregulares, evitem prejuízo e perigo em relação à transferência de nome do imóvel que você comprar.
o processo que a gente tem recebido na Defensoria, a demanda é muito grande em relação à regularização de imóveis e muitas vezes o processo é demorado e pode te acarretar vários prejuízos. Então fique ligado, fique por dentro e, por favor, consulte todas as leis e consulte a Prefeitura antes de realizar qualquer compra de imóveis, tá bom? Dentre os problemas de adquirir um imóvel irregular está a dificuldade ou impossibilidade de fazer a ligação da rede de água e esgoto. Moradia legal, vidas em segurança. Uma campanha da Prefeitura Municipal de Guanhães, do SAAI e da Câmara Municipal. Ministério Público, Defensoria Pública e OAB Guanhães. Prefeitura Municipal de Guanhães. Aqui cada pessoa importa. Pai, mãe, eu sei que esse terreno parece um bom negócio, mas contrato de gaveta é uma cilada. Sem o registro oficial, o imóvel não é de vocês de verdade. É um risco que a nossa família não pode correr. Imóvel regularizado só traz vantagem. O patrimônio valoriza de verdade e, se precisar, o banco libera financiamento na hora. Com papel legalizado, a gente consegue reforma, crédito e a certeza de que ninguém tira o que é nosso. E o mais importante, amanhã esse bem fica para os filhos e os netos sem rolo judicial. É segurança para o futuro. Não troque o sonho da vida de vocês por um papel sem valor. Compre apenas imóveis regulares. Moradia legal, vidas em segurança. Seu patrimônio valorizado, sua família segura. Procure a Prefeitura ou o cartório de registro. Uma campanha da Prefeitura de Guanhães e Ministério Público. Apoio SAAI Guanhães, Defensoria Pública, OAB Guanhães e Câmara Municipal. Hoje no Pod da Prefeitura o assunto é loteamento e nós conversamos no primeiro bloco e continuou conosco, né, o promotor de justiça, Dr. Bruno, a procuradora adjunta do município, Xênia, e agora nós recebemos um outro convidado, que é o Márcio Fernandes, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio do município de Guanhães. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Fernando. Olá a todos os ouvintes aí. Pois é, então, no primeiro bloco, o Dr. Bruno chegou a falar sobre o plano diretor, né? Iniciou esse assunto aqui, que foi abordado junto aqui com todos no Pod da Prefeitura. Mas o que se trata, Márcio? Que eu sei que é um assunto a qual a sua pasta, o seu cargo é responsável. O que vem a ser, de fato, esse plano diretor? Fale para quem nos acompanha no Pod da Prefeitura. Muito bem, Fernando. Eu acho que esse assunto ele tem que ser divulgado para a população de Guanhães, porque o plano diretor ele é a principal lei que regulamenta o crescimento e o desenvolvimento de uma cidade. É como eu sempre falo, é a regra do jogo da cidade, porque é o plano diretor que vai definir onde pode construir, como pode construir, né? Áreas rurais, áreas urbanas, infraestrutura obrigatória, ruas, energia, esgoto, água. Ou seja, ele organiza o crescimento de uma cidade de uma forma legal e segura. E como que está em andamento esse plano e como que Guanhães pensou em praticar isso para o desenvolvimento de forma coerente da nossa cidade? O plano diretor ele já é uma obrigação dos municípios acima de 20 mil habitantes, e esse plano diretor já vem sido, se deu início à construção dele alguns anos atrás, e agora nessa gestão, a gente até em parceria com o Ministério Público aqui, agradeço aqui a parceria do Dr. Bruno, sempre presente nas nossas reuniões, nas nossas audiências públicas. O plano diretor já está na sua fase final de consolidação, né? A gente já fez reuniões aí com os loteadores da cidade, com os empreendedores, com os investidores, com a população, e agora a gente já está na parte final de zoneamento de toda a cidade. É para definir mesmo esses locais aí de áreas de risco, onde pode construir, onde não pode construir, qual serão as áreas de expansão industrial para a gente criar o nosso distrito industrial. Então, isso tudo vai ser delimitado no plano diretor. Então, já está em fase final e a gente acredita, se Deus quiser, até o meio do ano aí, a gente já vai estar com esse plano diretor aprovado para Guanhães. Então, para entendermos melhor, gente, nesse momento, ninguém pode iniciar um loteamento na cidade. Correto? Exatamente. Nós temos, inclusive, estamos cumprindo, né,
um TAC com o Ministério Público, que é justamente nesse sentido de impedir o município, ele está proibido, né, sob penas de sanções legais impostas ao município, de estar aprovando qualquer loteamento antes que o plano diretor ele já esteja já consolidado e já esteja operando dentro da nossa cidade, até mesmo para dar o norte. O plano diretor é o que vai dar as coordenadas para a abertura dos novos loteamentos. É importante destacar, né, que o plano diretor é como se fosse um mapa da cidade ou uma receita de bolo. Não tem como a gente ir abrindo novos loteamentos, fazendo o bolo e de repente querer fazer a receita, depois já ter colocado todos os ingredientes. Vai dar errado. A ideia é justamente, para um pouquinho com os loteamentos, vamos ver qual que vai ser o mapa da cidade, qual que é o desenho que a gente sonha para o futuro de Guanhães, e depois disso, faz de acordo. Né? Botar no papel primeiro aquilo que se quer, depois seguir aquele plano. Porque fazer o plano diretor, aprovar o plano diretor, e enquanto isso se forem feitos novos lotes, isso vai gerar um prejuízo aos estudos que são feitos, ao mapeamento das áreas, e isso gera impactos, porque frustra a finalidade do plano diretor, que é organizar a cidade, torná-la uma cidade melhor, com trânsito melhor, com estrutura melhor. Então, justamente em razão disso, é que o Ministério Público firmou o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, como se fosse um contrato com o município, para que o município se obrigue a aprovar loteamentos apenas após a aprovação do plano diretor, para que não haja desordem no meio ambiente urbano. Então pode acontecer de, depois do plano diretor ter sido finalizado, a pessoa que tem aí uma área gigantesca e resolve loteá-la. A prefeitura pode impedir daquela área ser feita de loteamento. Vai depender muito daquela região, daquela área, se ela vai estar naquela área de expansão ali no plano diretor, se vai ser uma área comercial, se vai ser uma área residencial. Então, a gente vai definir esse zoneamento, ou seja, a área comercial é área comercial 2, ou seja, é um comércio de pequeno porte, um comércio de médio porte, grande porte. Então, isso tudo vai ser mapeado dentro do plano diretor. Então, o plano diretor, ele vai trazer mais segurança jurídica para os investidores também, para que a cidade cresça de forma organizada e de forma segura, para a gente conseguir atrair investimentos. Né? O papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem o compromisso de atrair investimentos, mas também ela tem que garantir que esse crescimento ele seja de forma segura e organizada, né? Porque uma cidade, como eu disse, com plano diretor aprovado, traz segurança jurídica, traz mais investimentos, e isso também contribui também para quem vive aqui em Guanhães. Nós falamos agora há pouco, e foi muito bem explicado por todos aqui, sobre a preocupação de quem vai comprar, de ver se está comprando algo de forma regularizada. Mas agora eu gostaria de frisar com vocês aqui presentes sobre quem vende esse loteamento, quem vende essa área. Porque muitas pessoas acabam que anunciam em redes sociais, em veículos de comunicação, com ofertas assim, vamos dizer, abaixo do mercado. E ali está sendo oferecida até uma área irregular. Ele está cometendo um crime. E qual é a punição que ele pode ter fazendo esse tipo de anúncio e também comercializando essa área que não tem autorização? Perfeito. Existem diversas modalidades de delito na hipótese, mas a rigor é um delito previsto na lei, no artigo 50 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, prevê detenção de 1 a 4 anos, mais multa e outras sanções de caráter ambiental que isso pode ter, né, de caráter civil, administrativo. Então, do ponto de vista criminal, detenção 1 a 4 anos. Se for a forma qualificada, 2 a 5 anos. Né? Aí vai depender como ocorreu, qual que é a área, outras circunstâncias do delito. Então, não façam anúncio de lote, não façam anúncio de imóvel que não esteja regularmente registrado, matriculado, exceto se for vender posse, mas posse não é propriedade. É importante a gente deixar isso bem claro.
Posse é mera detenção física sobre o bem. Não quer dizer que vai se tornar proprietário do terreno. Pode até ser usada para uso capi quando o imóvel permita o uso capião. Pessoal, para as pessoas não terem essa dúvida, ficar bem claro, isso que o Márcio falou sobre o plano diretor, surgiu essa pergunta aqui, que eu gostaria que vocês frisassem e esclarecessem bem, para que não tenha complicações aí. Os loteamentos que já existem em Guanhães, as pessoas que têm uma propriedade, elas têm permissão para vender, né? Quando se está proibido de ter loteamento, é novos loteamentos em Guanhães. Os que já existem podem ser comercializados normalmente. Isso vai depender justamente da situação individual daquela área. A rigor, não tem impedimentos da venda de lotes que estejam registrados. Sim. Certo? Agora, vou abrir aqui um terreno, vou vender. Não, isso não pode. Certo. Eu tenho um terreno aqui que eu já tenho um tempo e tal, mas isso não está registrado. Faz a regularização primeiro, depois anuncia a venda. Aí sim. Então, o importante frisar também é a pessoa foi procurada, né? Olha, estou vendendo um lote. A orientação é, procure a prefeitura, vai lá no setor, vê se esse lote está regularizado, vai no cartório de imóveis, vê se existe a matrícula, vê se o imóvel é realmente regular, para a pessoa não ter problema. Às vezes é um investimento de uma vida toda, é o sonho da casa própria, né? Então, é uma atitude simples, atitude de ir na prefeitura, de ir no cartório, simplesmente conferir se aquilo ali está regular ou não. Então, essa é a nossa orientação, esse é o nosso propósito aqui desse programa, Vidas de Segurança, é para a gente orientar mesmo a população. Na dúvida, pergunte, procure orientação. E a importância do profissional do direito na área, né, da assessoria, da Defensoria Pública, da OAB, enquanto parceiros, junto com o município, as instituições, na dúvida, procure informação. Não faça de imediato, não faça com a cabeça quente. Não existe oferta da China, porque isso pode sair muito caro. É aquele famoso ditado, barato vai sair caríssimo, né? Caro. Shane, algo que você queira falar? Só complementando, né, a fala do nosso secretário Márcio, porque os loteamentos que já estão aprovados, todos eles têm um registro, né, no município, e o cidadão basta ir consultar ali, só assim, olha, aquele loteamento ali, ele está regular, ele foi aprovado pelo município, tá ok? Que o município ele fornece a informação, né, para o cidadão, além da questão dos cartórios. Então, tá lá publicamente, é público. Mas quais são os documentos que a pessoa pode verificar? Por exemplo, quem quer comprar um lote e quer ir lá na prefeitura, o que ela deve pedir, o que ela deve verificar? Ela pode chegar no setor de obras e infraestrutura, primeiramente verificar se existe o loteamento aprovado daquela área, porque geralmente o loteamento ele tem um nome, ele tem a localização, para verificar se está tudo regular ali perante o município, ele tem essa informação. Segundo, para aquela pessoa que está vendendo, pede o número do registro, o número da matrícula que a gente chama, cartorária. Vá até o cartório de registro de imóveis, peça uma certidão atualizada daquela matrícula e ali o cartório ele vai te fornecer todas as informações relativas àquele imóvel. Cada lote tem um número de registro, então é fácil do cidadão conseguir verificar. Perfeito. E um adendo importante aí, porque talvez essa pessoa que esteja vendendo o lote nem é o proprietário do lote. A hora que você vai no cartório e pede a informação daquele lote está em nome de outra pessoa. E aí é o momento de você até questionar, peraí, mas o lote não está em seu nome, não, o lote está em nome de outra pessoa. Aí pode acontecer da pessoa, eu comprei na mão dela só aquele contrato de gaveta, mas ela vai assinar para você se eu vender. Então, ou seja, são situações corriqueiras dessa que merecem uma atenção especial. Acende um alerta amarelo aí. Acende um alerta amarelo. E nesse caso aí, tanto para quem está comprando, como também aquela pessoa que pode estar intermediando o negócio. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. E, gente, e quem está vendo aí, está nos acompanhando, mas amanhã ou depois, alguma pessoa fala assim, vou desrespeitar esse plano diretor, vou desrespeitar o que a prefeitura, o Ministério Público e demais órgãos estão fazendo e vou abrir um loteamento. Aí a pessoa veio ali, começou uma máquina ali no bairro dela ou em alguma área próxima a ela e ela está vendo que aquilo ali está errado, porque aquilo pode da prefeitura, ela entendeu que aquilo não pode acontecer. Ela pode denunciar, existe uma forma dela
ajudar os órgãos a embargar aquilo ali que está sendo feito de forma irregular? Sim, nós temos um canal no município, né, que é a ouvidoria, em que o cidadão ele pode fazer as denúncias. O Ministério Público também tem o canal, né, em que pode ser feitas denúncias, e o município ele está atento a esses novos movimentos. Então, a pessoa que tentar burlar, ela vai ser fatalmente impedida de continuar aquilo que ela está iniciando de forma irregular. Né? A obra vai ser embargada, aquele loteamento ele vai ser considerado ali o loteamento irregular, as obras vão parar e ele não vai poder dar a continuidade. Né? O município, no seu poder ali de polícia, ele vai ter essa atuação em parceria também com o Ministério Público. Doutor Bruno, vamos lá. A pessoa comprou, uma intermediou, e aquele que é o proprietário vendeu. Todos, se for de forma irregular, podem ser punidos, como o senhor já explicou aqui, podem não, serão punidos porque estão aí fazendo comércio e adquirindo um posse de algo que não foi regularizado. As penas são distintas, obviamente, mas quem que tem aí a maior responsabilidade, se eu posso dizer isso, é o proprietário. Isso vai depender caso a caso, né? Às vezes o proprietário já faleceu há muitas gerações. Isso vai depender de uma análise caso a caso. Vai depender da boa-fé, da má-fé, mas, a rigor, a responsabilidade ambiental é solidária. Ou seja, se tiver que recompor área, se tiver que fazer obra, se tiver que desfazer obra, todos eles podem responder por isso. Aquele que está flagrantemente de má-fé, que está lesando o direito do consumidor, ele pode, além disso tudo, ser condenado a pagar danos morais para o consumidor, danos morais para a coletividade. Então vai depender da situação. Se está de boa-fé, não está de boa-fé, documentação de que não tem, como é que isso foi feito, como é que foi negociado, foi redes sociais, foi no boca a boca, foi escondido, não foi, procurou informação, não procurou informação. Isso tudo conta. A boa-fé, o procurar informação é muito importante. Ter documentado, não, eu estive na prefeitura, eu tenho aqui um documento que assegura que eu estive lá, eu procurei o Ministério Público, tenho documento dizendo que estive lá, a situação surgiu por um fato que eu não previ. É uma situação totalmente diferente daquele indivíduo que vai no boca a boca, escondido, ou na rede social, fazer um negócio desse, anunciando a preço de banana, prejudicando terceiros, sem procurar ninguém. Isso demonstra que não está de boa fé, ou pelo menos indica, aponta que muito provavelmente essa pessoa não está nem aí se vai prejudicar terceiros. E isso tem que ser pesado. Ok. Então vamos lá, para nós finalizarmos. Primeira coisa a se fazer em Guanhães agora é aguardar o plano diretor ser finalizado. Perfeito? Perfeito. Após isso acontecer, por mais que nós já falamos, eu gostaria que vocês finalizassem dizendo isso. O que vocês orientam a quem for comprar um lote em Guanhães, o que ele deve fazer para não ter dor de cabeça e também não ter prejuízo no bolso? É muito importante que ele procure os órgãos públicos, procure a advocacia, a defensoria pública para ter uma assessoria. O Ministério Público ele não presta assessoria jurídica, ele não é advogado diretamente das pessoas, embora ele haja em favor das pessoas quando existe alguma irregularidade. Buscar a prefeitura, buscar as secretarias, porque assim ele vai ter informações. E não fazer nada na dúvida, não fazer nada sem pesquisar, sem consultar o profissional, porque nesse caso vai estar assumindo um risco que pode e que vai gerar prejuízo. Para alguém vai gerar, muito provavelmente, para o indivíduo que está fazendo despesa, ainda que seja R$12 mil, 5 mil, 2 mil, um lote, vai tomar prejuízo. Caso não adote condutas preventivas, consulta a gente faz antes de ficar doente. Depois que ficar doente, a consulta já gera uma cirurgia. Mesma coisa aqui no direito. Se já deu problema, fica muito pesado depois ter que arcar com as consequências disso. Sim. Gênia? Nós estamos, né, sempre abertos para prestar todas as informações,
né, públicas com relação aos lotes, os loteamentos. Então, a gente é um canal aberto e é como o Dr. Bruno falou, o cidadão, ele tem que se orientar. Ele tem que ter um apoio, ele tem uma orientação jurídica, né, através da Defensoria Pública, que é gratuita. Nós temos as parcerias com as faculdades, com a OAB, né, o projeto Moradia Legal, Vidas em Segurança, é justamente para garantir essa segurança para os cidadãos de Guanhães. Então, são vários órgãos que estão unidos para poder garantir que esse projeto ele seja um sucesso, que é orientar o cidadão para que não caia, né, nessa situação, que não venha ter um prejuízo não só financeiro, mas como, né, já foi exposto aqui, um prejuízo financeiro, emocional, um desgaste maior. Então, nós temos as parcerias com a OAB, com as faculdades, né, tem a Defensoria Pública, tem os advogados. Então, a questão é o cidadão se orientar, né? E o plano diretor, então, Márcio? Para finalizar, mais uma vez, volto a dizer, o plano diretor vai ser a regra do jogo da cidade de Guanhães, né? Vai ser um documento público, né? Vai estar disponível nas redes sociais, na página da prefeitura. A gente sabe que os loteadores aí estão aguardando ansiosamente o plano diretor. A gente até pede um pouco mais de paciência, porque a gente está construindo um plano diretor que vai de encontro com a realidade de Guanhães, né? A gente sabe muito bem que Guanhães está em franca expansão, então a gente precisa que Guanhães cresça de uma forma ordenada, né? Então, o plano diretor vem para isso, para organizar. Então, vai ter segurança jurídica, tanto para o loteador, né, que vai poder comprar aí uma área maior, fazer seus loteamentos, como para quem vai comprar o lote mesmo, que vai saber que aquele loteamento vai estar dentro de uma área que já está pré-definida ali no plano diretor, que é para aqueles fins. Então, vai estar a prefeitura, sim, vai aprovar, está tudo dentro das regras, o cartório também, então a pessoa vai, sim, fazer uma compra segura. Foi pedido paciência, mas tem aí pelo menos uma prévia de quando... Até o meio do ano, se Deus quiser. Ah, perfeito. Até o meio do ano, se Deus quiser. Então, tudo indica que no segundo semestre, quem deseja ter aí o seu lote, quem deseja fazer a comercialização do seu loteamento, poderá fazer sem ter dor de cabeça, de forma regularizada, através desse plano diretor, no programa Moradia Legal, Vidas em Segurança. Certo? Corretíssimo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Pod da Prefeitura. Até uma próxima oportunidade e que possamos voltar a conversar sobre isso, dizendo já sobre as vantagens e as coisas boas que o goianense irá receber através deste Moradia Legal e do plano diretor concluído. Promotor? Gratidão, Fernando. O Ministério Público está de portas abertas ao cidadão, cidadã, todo mundo que precise. Estando com dúvidas, havendo a possibilidade de atuação, a Promotoria de Justiça vai trabalhar. Estamos trabalhando incansavelmente em favor da nossa comunidade, com muito amor no coração e com muita vontade de ver o goianense feliz, realizando seus sonhos, podendo ter a casa própria e tranquilidade sobre sua cabeça. Xênia? Esse espaço é muito importante, Fernando, né? Eu gostaria de agradecer, porque nós estamos aqui, na verdade, para garantir a segurança, né, do cidadão, de toda a comunidade de Guanhães, e o município ele está se empenhando para isso. Ok. Deixo aqui uma mensagem aqui, deixo aqui a prefeitura de portas abertas aqui para qualquer cidadão de Guanhães, nos procure. Se tiver dúvida em alguma coisa, estamos lá à disposição para esclarecer, tanto quanto aí aos lotes, se estão regulares ou não, como mesmo do plano diretor, aquela pessoa que tem uma dúvida, a secretaria lá está de portas abertas lá, e é como a gente sempre diz e a gente sempre vai continuar falando. Aqui cada pessoa importa. Isso aí. Então, fique ligado e ative aí o sininho no nosso canal no YouTube, compartilhe também essas informações, porque voltaremos a qualquer momento, aí na tela do seu celular, na tela da sua Smart TV, enfim, onde você acessa o nosso canal no YouTube, com novos assuntos sobre a administração da atual gestão da Prefeitura Municipal de Guanhães. Hoje nós falamos sobre o programa Moradia Legal, Vidas em Segurança, e que pode ser falado novamente, e aí esperamos que com notícias boas para os moradores de Guanhães que desejam a sua tão sonhada casa própria, mas para isso precisa primeiro ter um lote regularizado para poder construir, e outros assuntos que você vai acompanhar aqui no Pod da Prefeitura,
onde cada pessoa importa. Até a próxima, gente. Obrigado pela sua audiência e por você estar aí ligado na nossa tela. Até mais!